todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Que maravilha estarmos aqui novamente com mais uma palavra de Deus para vocês. Espero que todos vocês estejam bem, preparados para um final de semana maravilhoso. Estamos no melhor dia, na melhor noite de nossas vidas, porque em graça nós nos vemos assim. Cada momento para nós é um dos melhores momentos de nossa vida. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, por mais essa oportunidade. Hoje, somente hoje, é mais uma mensagem que eu estou trazendo para vocês, só hoje, né? São duas mensagens que eu estou trazendo hoje. Que maravilha! Por que eu estou trazendo duas mensagens ainda hoje, né? Eu estou trazendo, essa é a segunda. Porque o Espírito Santo de Deus me guiou para que eu trouxesse essa mensagem para vocês, né? E eu agradeço a Deus por me dar essa oportunidade de ser um instrumento para levar até vocês essa mensagem maravilhosa que vem diretamente da palavra de Deus, do trono de Deus, né? Olha, abençoado, eu creio que se você ainda não é inscrito no meu canal, Reconciliados em Cristo, se inscreva lá se você achar que essas mensagens estão sendo edificadoras para você e para mais algumas pessoas que você conheça. Se inscreva no canal, deixa o seu like, assina o sininho lá em todas, e para que você receba notificações quando a gente postar outras mensagens. Eu creio também que você já está vendo aí o título do nosso estudo nessa noite, né? O ladrão da cruz, o ladrão de João 10 não é o diabo. O ladrão de João 10 não é o diabo. Exatamente, abençoado. Essa passagem que eu acabei de falar para você está em João 10, verso 10, que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Abençoado, durante muitos anos, eu acreditei que esta passagem aqui se tratava realmente do diabo. Porque quando eu pegava as escrituras, a palavra de Deus que está aqui para ler, eu lia, mas eu acreditava em quem estava ministrando essa mensagem. Porque ele tinha um álibi tão forte que conseguia me convencer de que realmente João 10:10 estava falando de um diabo. Mas graças a Deus, através do seu Santo Espírito, me abriu os olhos. Hoje tenho a mente iluminada. Eu digo hoje, mas há 6 anos atrás, Deus permitiu que eu conhecesse a graça de Deus. Deus permitiu que eu trouxesse para vocês mensagem diretamente do trono dele, que está aqui. Não é coisa nova, está aqui na palavra, na Bíblia. Ele me permitiu que hoje eu ministrasse as coisas verdadeiras que o sistema religioso te impede de conhecer. Por que o sistema religioso, que a gente tanto fala nele, né, te impede de conhecer? Porque eles colocam tanto medo em você e cauteriza a sua mente para que acredite apenas no homem e que você não pode levantar sua voz contra o homem. Eu estou aqui na internet e deixo os comentários ativados para quem quiser comentar, fazer suas críticas, fazer seus elogios, fica à vontade. É um direito seu. Eu não vou repreender aqui, impedir que você faça seus comentários, mas, infelizmente, quando eu digo sistema religioso, você, abençoado, que está fazendo parte de uma denominação religiosa, não estou falando mal de você, não. Se você imagina isso, tira isso da sua mente. Eu apenas estou dizendo algo que está escrito aqui e que colocaram em sua mente e que impregnaram em sua mente uma mentira. Você está sendo vítima. Você está sendo lesado através dessa vítima, porque através de medo, eles te prendem dentro de um sistema. Exatamente, através de medo, eles te prendem dentro do sistema. Eu agradeço a Deus, mais uma vez,
E vou seguir nessa caminhada enquanto Deus permitir que eu venha, eu e milhões e milhares de pessoas por esse mundo afora, levando a graça de Deus, sem medo desse gigante que é o sistema religioso. As pessoas às vezes verem aí os meus vídeos aí, alguns criticam, outros elogios, outros dão elogios. Eu fico feliz de todas as formas, mas eu fico triste quando a pessoa, sem conhecimento, faz alguns questionamentos que ele aprendeu e está repetindo. Como essa passagem de João 10:10. Não, ali está claramente dizendo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Aí eu te pergunto, abençoado, de acordo com esse entendimento que é o diabo, o ladrão ali é um diabo, quantas pessoas estão dentro de um presídio? Quantas pessoas perderam suas vidas? Quantas pessoas já dormiram e está com o Pai, acreditando que essa passagem está se referindo ao diabo? Não, porque ali é o diabo que faz isso. Aí eu te pergunto, me aponta dentro das Escrituras, dentro da Bíblia que está aqui. Eu tenho aqui essas e outras ali, guardadas ali. Me aponta uma só pessoa que o diabo matou. Não existe. Tudo é o Criador. Tudo é o Senhor dos Exércitos que faz. Ele que faz tudo. Então as pessoas estão com a mente cauterizada de acreditar apenas no homem. As pessoas estão sendo treinadas dentro de um sistema religioso a acreditar apenas nos homens. Deixar de acreditar na palavra para acreditar no homem. E, infelizmente, está sendo desse jeito. Mas, hoje, abençoado, nós iremos falar dessa passagem. Alguns dizem assim, olha, as pessoas às vezes nem assistem o vídeo e já começam a questionar. Só pelo tema. Só pelo tema. Eles já começam a questionar. Abençoado, para que você questione, tudo bem, fica à vontade. Para que você critique, assista o vídeo todo. E muitos dizem, olha, texto sem contexto vira pretexto. Tudo bem, abençoado. Então vamos direto ao contexto. Porque nós já lemos o texto em João 10, verso 10, que diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Olha, esse ladrão aqui, de fato, já matou muita gente, já se prostituiu e ainda continua nas atividades. Alguns continuam, uns morreram, mas deixaram os seus discípulos aí. Então, abençoado, se você, mais uma vez, pertence a uma denominação religiosa, você foi treinado a acreditar no homem e não na Bíblia. Na graça de Deus, nós temos a mente de Cristo ativada, os olhos do entendimento iluminado e nós acreditamos na palavra de Deus que está aqui. Então, para você que acredita que é texto sem contexto, vira pretexto, vamos estudar. Vamos estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí em João 10, verso 1. E eu vou comentando, fazer alguns pequenos comentários aqui. E você vai acompanhando. Vamos lá. João 10, verso 1. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Abençoado, só aqui já dá para me tecer um comentário pequeno, mas muito contundente, muito importante para você. Talvez você não saiba, mas aqui tem algo aqui muito interessante. Em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas. Não entra pela porta. Eu vou te perguntar para você, abençoado, que faz parte de uma denominação religiosa. Eu não sei qual é o tamanho da sua igreja. Aquele prédio denominado igreja. Se ele for bem grande, vai ficar fácil de você entender.
Agora, se ele for pequenininho, de repente você pode questionar assim, não, lá não é assim. Mas tudo bem, vamos lá. Aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte. Olha, analisa bem. Nas chamadas igrejas, existe uma porta central, aonde entra a maioria dos fiéis. E existe uma porta lateral. Porta esta que entra ali o pastor, o padre, e entra por ali. Está entendendo, abençoado? Então você pode analisar dessa forma. Jesus está usando aqui um simbolismo. E ele está falando... A Bíblia, se você analisar, ela é cheia de figuras de linguagem. Mas aqui, analisa bem. Jesus, certo, ali mais para frente, ele fala que ele é a porta. Ele é a porta. E fala que ele também, as ovelhas seguem ele. Então, prestem atenção. Olha o que está dizendo aqui. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão e salteador. Tá claro para vocês isso daqui? Na maioria das chamadas igrejas não existe uma porta lateral que entra o líder máximo e os seus seguidores por ali. Sim, lógico que está falando disso aqui. Verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, ou seja, entra pela porta central. Mas aqui, abençoado, está falando aquele que entra pela porta, Jesus ainda está usando um simbolismo, porque ele é a porta. É aquele que obedece à palavra dele, aquele que entra na palavra dele. Entendeu? Então, fica claro assim. Mas ele está usando toda uma figura de linguagem aqui que nós podemos aplicar nesses locais chamados igreja. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e a chama pelo seu nome. E as suas ovelhas e as traz para fora. Chama pelo nome as ovelhas e as traz para fora. Ou seja, não leva para dentro. Não leva para dentro. E mais para frente ele vai falar que arrebata e deixa livre. Então, abençoado, não tem essa de você ir para lá e ficar preso debaixo de dogmas, de doutrinas, de homens. Não. Não existe. Verso 4. E quando tira para fora, aí, está tirando de onde, abençoado? Ele está tirando essas ovelhas de onde? É da mão de quem? É dos bares? É dos botiquins? É dos forrós? Não. Ele está falando aqui de alguém, de um local, de que não é o verdadeiro aprisco das ovelhas. Ele está falando aqui de alguém que não é o pastor verdadeiro. Não é. O porteiro abre as ovelhas, é o verso 4, né? E quando tira para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Eu não sou ovelha mais, eu sou filho. Mas ele está falando aqui, se você entender bem, abra a sua Bíblia em Mateus 15, 24, ele fala, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ele está fazendo um simbolismo aqui acerca de ovelhas, se referindo aos israelitas. E não nós nos dias de hoje, que já nascemos no novo pacto, nós já nascemos na graça. Nós não somos mais ovelhas. Se você ler em Efésios 2, do 14 a seguir, vai falar que nós somos da família de Deus. Então nós não podemos mais ser hoje mais ovelhas. Não tem como. Verso 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Eu não sigo mais. Antes fugirão deles. Eu fujo mesmo. Eu fujo longe desse abençoado. Volto a te dizer. Não estou falando de você. Um simples, humilde servo que fica aí dentro do sistema religioso. Não estou falando mal de você. Você está sendo vítima. Você foi treinado a ser enganado. Eu estou falando aqui
daquele líder, igual tem muitos por aí que pede uma prestação da casa própria. Eu estou falando desses e tantos outros que tem por aí. Estou falando desses, por aí vai. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão deles, foge dele também, porque não conhece a voz de estranho. Eu não conheço a voz desse cara não, para mim ela é estranha. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade, em verdade, em verdade, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Graças a Deus que nós já entramos pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou, ou seja, pela sua carne. João 10, 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ou seja, todos os que vieram antes dele são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram eles. Abençoado, para você acreditar que João 10:10 está falando de um diabo que veio, senão para roubar, matar e destruir, em João 10:8, Jesus está falando aqui de um contexto, de todo um contexto do capítulo 10. Então, se você acreditar que João 10:10 está falando literalmente de um ser chamado diabo, que para nós em graça esse ser nunca existiu, você tem que acreditar que Jesus então está falando que ele também é diabo. Por quê? Porque aqui ele fala, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Ele está se referindo a quem? A diabo? Todos os diabos que vieram antes dele? Não! Está falando a quem? Todos os pastores que vieram antes deles. Sim, todos os pastores que vieram antes dele, porque ele é o pastor. Ele é o verdadeiro pastor. Então, se existe alguém aí com título de pastor, não é verdadeiro. Não é. Porque a palavra de Deus disse, ele mesmo deu um para pastor, profetas, apóstolo. Profeta não é de adivinhar, não, é de proferir palavras. Então, abençoado, se você acredita que João 10:10 está falando de um ser chamado diabo, todos de um ser chamado diabo, ladrão 10 que é o diabo, em João 10:8, Jesus está dizendo, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ou seja, porque ele fala que ele é o pastor. E ele fala que todos que vieram antes dele. Então ele se está referindo a um pastor que não é pastor. Mas se você acreditar que é um diabo, fica difícil. Aí não bate, meu amigo. Aí não dá, essa conta não fecha. Ele diz em João 10:8, todos que vieram antes de mim. Quem vieram antes dele? Quem que vieram antes dele? Olha aqui, eu vou ler para você aqui em Isaías 56:9 a seguir. Olha o que está dizendo aqui. Vós todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde, comei. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos os são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Esses cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Cada um para a sua ganância. Cada um por sua parte. Cada um por sua parte. Você está observando, abençoado?
que está falando aqui que todos que vieram antes dele, ou seja, todos os pastores que vieram antes dele, são ladrões e salteadores. Ah, mas é isso aí, Ivan? Isso aqui era antes, agora é diferente. Não, não é diferente. Não é diferente. As pessoas estão aí cada vez mais voltadas às coisas de Deus. Para quê? Para se dar bem financeiramente. Estão fazendo barganha com a palavra de Deus. Estão preocupadas em ter seu nome na mídia por causa de dinheiro. Seja de que forma for, pregando, cantando, seja de que forma for. Não tem um propósito ali, se não for dinheiro. Eu fico imaginando, se tirar o dinheiro das chamadas igrejas, o que vai acontecer com elas? Vai acabar. Não vai existir mais. Não tem como. Certa vez também, abençoado, se você acreditar que João 10 está falando de um diabo, e Jesus em 10:8 fala que todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores, mas os ovelhas não ouvirão. Então você vai ter que acreditar também que Jesus expulsava demônio pelo príncipe dos demônios, ou seja, Beelzebul, que está dizendo aqui, ó, Mateus 12, verso 22. Trouxeram-lhe, então, endemoniado, cego, mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava, dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Eles diziam isso daí. Então, pessoal, se você acreditar que João 10:10 é o diabo, você também está falando aqui, porque Jesus fala, todos que vieram antes de mim, porque ele é o bom pastor. Então você está dizendo também que Jesus é o diabo, porque ele falou, todos que vieram antes de mim. Olha, pessoal, não tem como você acreditar nessa falácia de que João 10:10 está falando de um diabo, de um ser que nunca existiu. Não tem como. Hoje, não cola mais. Abra sua mente. Abra sua mente. Deixe de acreditar em falácias. Vamos continuar. Olha o que é que diz aqui João 10:9. Eu sou o bom pastor. Se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, salvar-se-á, ou seja, está salvo do lobo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, Jesus está usando uma figura de linguagem, estão presas. Exatamente, as pessoas estão presas dentro desse sistema. E aqui fala, João 10, verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Isso aqui, Jesus está dizendo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Ele fala, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso aqui não se refere a nós. Não é para nós nos dias de hoje. Nós não podemos aplicar isso aqui literalmente nas pessoas hoje. Nós podemos fazer um simbolismo. Que você, na condição de alguém que se encontra debaixo da lei de Moisés, com quase todos os rudimentos legalistas, você se enquadra aqui como se fosse uma ovelha perdida da casa de Israel. Mas felizmente, abençoado, você não é. Você não é. Aí o verso 10 aqui, né, é o que nos deu aí o título do nosso estudo, né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Volto a dizer, está falando de quem? Olha aqui, todo o contexto, olha aqui, o verso 11, João 10, 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Abençoado, está falando de diabo? Não, está falando do verdadeiro do pastor que não é pastor. Isso é fato. Ah, mas você está ficando doido de falar do pastor? Eu falo, porque ele é um cidadão igual a mim. Respeito muito como ser humano, mas como pastor, está dispensado. Meu não é. Eu não tenho pastor aqui na terra, graças a Deus.
E eu não tenho mais pastor por espécie alguma, porque eu pertenço à família de Deus. Efésios 2, do 14 a seguir, você vai falar. Nós somos da família de Deus. Então não tem como pegar isso aqui e aplicar nos dias de hoje. Não tem como. João 10, 11. Vou ler de novo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor. Ou está falando o mercenário, que não é o diabo? O ladrão de João 10, 10 é o pastor que não é pastor. É o mercenário aqui. Abençoado, queira você ou não aceitar, mas sim está falando. Se você está se remoendo, se doendo por essas palavras que para você é dura e pesada, para mim é um alívio saber disso. Para mim é um alívio imenso saber disso, que o pastor que vocês, que o ladrão de João 10, 10 aí, não é o diabo. Isso está se referindo ao pastor. João 10, verso 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge. O mercenário que gosta de dinheiro. O mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Nós temos visto aí agora, infelizmente, nessa pandemia, os homens chamados homens de Deus que cura, que faz milagres nas TVs aí. Cadê eles? Sumiram todos. Eles viram vir o lobo. Fugiram todos. O lobo é o Covid. Viram vir o Covid aí. Fugiram. O povo tinha que cobrar deles agora. Porque eles dizem que são homens de Deus. Tinha que cobrar. Eles não têm coragem. Mas nós, em graça, nós cobramos. Nós falamos sim. Eu queria que esse vídeo chegasse até um deles. Cadê os milagres dele? Do chapéu, do carequinha, do fala mansa e do olhando de atravessado. Que não vou dizer o nome deles aqui. Por questão de ética. E se apertar muito eu falo também. E prova aqui dentro da escritura aqui, ó. Está falando deles. Viram o lobo, fugiram. O povo tinha que cobrir, o ministério tinha que cobrar, o ministério público tinha que cair de cima. Porque eles não dizem que são usados por Deus e faz milagres e milagres e milagres. Tinha que fazer agora. E não fazem. E vocês ainda acreditam, ainda me criticam, ainda chega a lenha. Muitos ainda falam. Eu falando a verdade. Nós estamos enfrentando um gigante chamado sistema religioso. E eu não vou descansar. Enquanto Deus me der fala, eu estarei falando. Verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecida. Das minhas sou conhecida. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O seu pastor já deu a vida por alguém, pessoal? Não adianta você se defender ele dizendo que é um homem de Deus de tal forma que não é. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. De repente você pode pensar, não, então, Ivan, tá vendo? E agora, como é que você faz para sair dessa daí? Haverá um só... Isso vai ser no futuro? Não, é agora. Leia Efésios 2,15 dos gentios. Em João 10, 16, Jesus está falando aqui, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, o aprisco é ele. Então, os gentios não faziam parte da tribo de Israel. Então, ele está falando desse pessoal, dos gentios, que havia de congregar a ele. De agregar a ele. A nossa congregação é Cristo. Nós temos que congregar nele. Nós devemos se reunir para falar acerca da palavra de Deus, bacana. Mas a nossa congregação é em Cristo. João 10, 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. 18. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la.
Este mandamento eu recebi do meu Pai. Pronto, acabou. Olha o que diz Jesus aqui em Mateus 7, 15, 16. Ele não está falando de diabo. Vamos ver de quem que ele está falando aqui. Mateus 7, 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Abençoado, ele está falando de quem? De pessoas. Ele está falando de pessoa, para a gente ter cautela com eles. Que pessoas, de que jeito? Que vem vestido aí com fala mansa, com chapéuzão na cabeça, e tantas outras com roupa de saco lá, esqueci o nome dos Flintstones, do Fred lá, e por aí vai. E tem muita gente seguindo. Não vou me acautelar não, o cara vestiu. Eles vestem aquelas roupas, usa chapéu, usa de tudo para chamar atenção, para cair, para atrair o pessoal para suas armadilhas. Infelizmente as pessoas estão caindo. João 10, 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para torná-la tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Esse eu já li, né? Eu estou lendo em Mateus 7, 16 agora. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe-se uvas de espinheiros, porventura colhe? Não colhe. Ou figo dos abrolhos, abençoado? Pelos seus frutos. Conheça esses povos pelos seus frutos. Conheça eles pelos seus frutos. Atos. Paulo também alertou seu povo. Alertou em Atos 20, 28. Olha o que está dizendo aqui. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para que apresentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Deus foi resgatada com o sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, né? Que era o próprio Deus na pessoa dele. 29. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Ou seja, Jesus falou no início aqui do nosso estudo aqui, que falou todos que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Agora Paulo foi levado ao terceiro céu e ouviu da boca do Cristo ressuscitado palavras inefáveis, né? E agora ele fala aqui, ó, depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Tem gente aí que não está poupando ninguém. Está pedindo bicicleta, galinha, ovo. O que você tiver é para você ficar na lona. E tem pessoas que protegem esse povo. Não fala deles não. Por quê? Vocês foram treinados. Foram treinados a ter medo deles. Agora eles falam o que querem. Vocês ainda os protegem. Vocês ainda os protegem. Porque tem medo. Não toque nele. Não fala dele. Porque senão nós vamos ser amaldiçoados. Infelizmente está assim. Primeiro, eu queria que a graça de Deus chegasse nesses cães gulosos, eles conhecessem a verdade e se tornassem para o caminho da verdade. Mas, se eles não tornarem para o caminho da verdade, que vá para o seu devido lugar, atrás das grades. Que seja assim. Eu quero viver para me ver esse império da morte ser destruído. Eu queria viver para ver isso. Mas já está acontecendo. Já está acontecendo. Em alguns lugares, na Angola mesmo, eles já não está podendo entrar lá mais não. 30. E que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para que atraírem os discípulos após si. Ou seja, abençoado, e que de entre vós mesmos levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Abençoado, hoje, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus,
mas você é uma pessoa influente na sociedade. Se você não tiver uma boa leitura, se você não tiver um bom conhecimento assim, mas você é bem sucedido, é bem visto no meio da sociedade, e você chega num local chamado igreja, e fica ali um bom tempo, né, comendo na mão deles, dali a algum tempo, você vira discípulo deles. E você já fica sonhando com a igrejinha para você tomar conta. Paulo está falando aqui disso. Paulo está se referindo disso aqui, ó. Está falando disso. Paulo está falando disso. Aqui em Atos 20, verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os seus discípulos após si. Tem muita gente sendo atraída aí. Muitos discípulos aí. O cara briga nesse local aqui, ele vai para ali, abre uma igreja ali e pronto. E aí vai. São discípulos um do outro. E as pessoas estão sendo enganadas porque querem. Porque querem. Porque está escrito aqui. As pessoas foram treinadas. As pessoas foram treinadas a não acreditar na palavra de Deus. As pessoas foram treinadas a acreditar no homem. Está escrito aqui, mas não crê. João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Não está falando de diabo, mas as pessoas que foram treinadas a acreditar nisso, acreditam que está falando do diabo. Ivan, mas você não leu o contexto. O contexto está falando do pastor. Está falando do pastor, que não é pastor. Está falando que ele é um mercenário. Isso é fato. Agora, se você não acredita, não depende de mim. Diz que a fé vem pelo ouvir. E se você ouviu e crer na palavra de Deus, você vai ver que não está falando de um ser chamado diabo, que nunca existiu. Olha, abençoado, eu peço aí que se você achar que essa mensagem foi edificante para você e para mais alguém, compartilhe nossas mensagens. Vamos em frente aí. Esse gigante tem que cair. Mas saia dela, povo meu. Saia dela, povo meu. Deixa esse gigante cair sozinho. Não fique dentro disso daí para cair junto com esse gigante. Não seja mais um a cair junto com eles. Vai cair. Uma hora ou outra vai cair. Porque eu tenho certeza que o que estão fazendo com o povo não é da vontade de Deus. Ok? Então, graça e paz. Até um próximo vídeo. Se Deus permitir, e eu sei que Ele vai permitir. Enquanto Ele me der o fôlego de vida, eu estarei aqui trazendo mensagem para você. Há uns anos atrás eu usava esse canal para levar minhas músicas, cantava, mas eu já não me sentia mais bem. O que eu sentia mesmo de fazer é o que eu estou fazendo agora. Parei com tudo, deixei com tudo, deixei tudo. Minha esposa, eu gastei R$7.200 para minha esposa gravar um CD gospel, um CD evangélico. Quando eu conheci, eu compus vários e vários hinos, estão guardados, 7 ela gravou. E falei, agora eu vou compor hino baseado na palavra de Deus. Foi quando eu conheci a verdade, falei, opa, para aí. Não é nada disso. Não é nada. Os olhos do entendimento abriram, a mente de Cristo foi ativada. Porque eu queria compor baseado no que está escrito aqui. Nós abandonou tudo, perdi e ganhei. Perdi os R$7.200 que eu paguei para ela gravar o CD. Ela chegou a gravar o CD e nós dispensamos tudo. Nós dispensamos tudo. Para quê? Por causa da verdade que é a palavra de Deus. Então, abençoado, se essa mensagem foi edificante para você, compartilha. Se inscreva no canal, marque, ative o sininho, marque em todas. Ok? Compartilhe, comente e fique à vontade. Graça e paz. Até a próxima oportunidade.